Então, com a palavra, a nossa irmã Elza. Bom, boa noite a quem eu não dei boa noite. Primeiro eu quero dizer que eu tenho que confessar para vocês que a minha vinda hoje aqui é muito mais para mim do que para vocês. É verdade. Eu estou reencontrando algumas pessoas que eu não via há anos. Por exemplo, a Jurema. Né? Então, para mim, está sendo muito bom, em termos de sentimento, porque aqui eu construí um monte de amizades verdadeiras que eu sinto que até hoje existem. Apesar de nós estarmos distantes, essa primeira fileira aqui, então, é um... Olha só, dá uma olhada, Gilberto, vê se não é. Olha só, não é? Pois é. Aliás, vou contar uma coisa gozada para vocês. Hoje, lá no Barra Shopping, uma das nossas companheiras, a Nilda, chegou no meu ouvido e disse assim: nós estamos envelhecendo. Aí, a Eli, sabem quem é a Eli, né? Muita gente sabe que é daqui. Foi dirigir a palestra e falou, porque a Elza, que inaugurou com a Rita o trabalho aqui no Barra Shopping, e não sei mais quem, não sei o quê. Hoje ela mora em Saquarema, está longe, está velha, está... Olha, foi muito gaiato. Então, eu estou velha, tá, gente? Então, para começo, está velha. E como eu estou velha, eu vou começando falar uma coisa velha. Quase todos nós sabemos que a Espanha teve um domínio árabe durante 700 anos, né? Por aí, na Idade Média, né? E a par dessa invasão árabe, também tinha uma invasão judaica. Árabes e judeus na Espanha conviviam muito bem, obrigada, né? Então, havia um rabino judeu chamado Maimonides, que era discípulo de um grande sábio judeu chamado Averroes. E ele, se inspirando na doutrina da Cabala, definiu a lei da mediunidade do seguinte modo. Eu vou ler para não errar as palavras do homem. O espírito paira sobre a humanidade até encontrar o lugar de sua morada. Nem toda a natureza lhe é propícia. Sua luz só pousa e permanece no homem prudente, são e esclarecido. Então, a gente pode dar uma parada e já pensar nisso. O Maimonides dizia que a manifestação mediúnica vai acontecer através daquele que é prudente, são e esclarecido. E aí ele continua desenvolvendo o pensamento dele. Quem quer que aspire às honras do sublime comércio deve consagrar-se a aperfeiçoar sua natureza por dentro e por fora. Amigo da solidão, leva consigo os livros sagrados. Ali prolonga suas vigílias e meditações. Sacia sua alma de ciência
e virtude. Suas perfeições são reguladas. Sua comida e bebida, escolhidas a fim de que em seu corpo sadio e em sua carne convenientemente renovada, haja um sangue generoso. Está rindo, né? Tá. Então está tudo pronto. O forte, o precavido, o sábio, será profeta ou vidente, desde que o espírito o encontre em seu caminho. Existe definição melhor do que essa? Tá? Então, o que a gente pode concluir dessa definição desse rabino judeu lá na Idade Média sobre o médium, né? Que ele precisa ser prudente, são e esclarecido. E que ele tem que se cuidar e aperfeiçoar essa sua natureza por dentro como por fora. Será que a gente faz isso? Não sei. É a primeira reflexão que a gente precisa fazer. Se eu me proponho a trabalhar como médium numa casa espírita, eu estou assumindo um compromisso seríssimo. A gente tem que começar lembrando, gente, que mediunidade não é prêmio. É o primeiro ponto de saída. É compromisso. Compromisso reencarnatório. Tem aquela velha piada espírita, né, que o espírito queria reencarnar. Eu pequei muito, ó Deus, eu quero nascer cego, surdo, paralítico, mudo. E o mentor dele virou para ele e disse, não, eu vou fazer outra proposta. Você vem como um médium. É uma piada, né? É o Humberto de Campos? Ah, tá, me disseram que era piada, muitos anos atrás. Então, olha só, Humberto de Campos, Gilberto está falando. Então, como era? Ele sabe tudo, né? Que memória, né? Ele está velho, mas tem memória ainda. Está rodado só, não está velho, né? Gilbertão lá mesmo, meu filho. Fala, Gilson. Ele ia trabalhar como médium dos 30 aos 60 anos de idade. Ah, é? Bom, gente, eu brinco, sabe? Toda aula que eu dou, a vida inteira eu brinquei dizendo isso, que eu sou espírito zombeteiro, ainda não passei de zombeteiro. Você já progrediu um pouquinho mais. Então, eu não sei falar as coisas com muita seriedade. Vai até só um certo ponto. Mas o que eu falei ainda agora é verdade. A mediunidade é compromisso, é responsabilidade. E como diz o rabino judeu, a gente tem que cuidar do corpo físico e do corpo espiritual. Não é só cuidar das rugas, botar botox, fazer ginástica, exercício, caminhar não sei quantos quilômetros. Não é só isso. Tudo é uma questão de equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio físico, mental, espiritual, né? Temos que trabalhar para isso. Então, muitas vezes, a gente tem algumas manifestações mediúnicas e acha que é bom. Ah, então eu quero... Quanta gente chega na casa espírita e logo... Ah, não, mas eu quero ir para a reunião mediúnica. Não é? O caminho é muito longo, deve ser muito longo para chegar lá. Hoje a Jaqueline estava me dizendo que ainda quer mais um ano e meio, um ano e meio, né?
de preparação do grupo. Hã? Não é para assustar, gente. O que é melhor, a seleção de futebol do Brasil tricampeã ou a que perdeu de 7-1 da Alemanha? Não é? É uma questão de preparo. É claro que a gente pode ser, a mediunidade não tem nada a ver com espiritualidade à primeira vista. Qualquer pessoa pode nascer com mediunidade, não é? Agora, se eu estou numa casa espírita, a minha mediunidade vai ter uma função ligada a Jesus, ligada ao cristianismo. Será que eu conheço o cristianismo? Primeira pergunta. Será que eu realmente já sou uma pessoa cristã? O que é ser cristão? Então, eu não vou dizer para vocês o que é ser cristão. Vão lá, pegam o Evangelho segundo o Espiritismo e estudam outra vez. Olha, eu tenho, sei lá quantos anos de espírita, né, que eu me considero, mas já entrei em centro espírita, sei lá quantos anos. Acho que uns 30 anos que eu sou espírita. Tem que estudar. Hã? Não tem mais, não. Tem 35, por aí. Por aí. Ele está querendo porque eu chamei ele de velho, só por isso. Eu até hoje, gente, vocês não vão acreditar, mas esta semana que passou, como eu vim a semana inteira fazendo palestras, esta semana, né? Segunda, terça, hoje, 2, amanhã e depois, eu comecei a preparar na semana passada. De repente, eu comecei a ter alguns insights sobre textos que eu estava lendo e que eu já li 20 vezes na minha vida e não tinha percebido. Certas nuances. Por exemplo, hoje na palestra do Barra Shopping, eu cheguei lá na casa da Rita e disse para ela, Rita, o único capítulo do Evangelho que não tem comentário do Allan Kardec. Você sabe disso? Não. Não. Está vendo? Eu não sabia, eu não tinha nunca reparado, porque todos os capítulos do Evangelho têm a citação evangélica, depois tem um comentário de Kardec, depois tem as instruções dos Espíritos. O único capítulo que não tem isso chama-se Trabalhadores da Última Hora. Eu só vi agora, isso 30 anos depois, 35 anos depois de ler o Evangelho segundo o Espiritismo. O que quer dizer isso? Que o estudo deve ser contínuo. O médium que realmente quer ser um médium educado, um médium cristão, não pode parar de estudar, de ler. Nós temos uma companheira, que eu não vou citar o nome porque não é elegante, que ela é uma médium excelente. Ela odeia estudar, ela odeia ler. Então, o potencial dela é muito melhor, muito maior do que ela poderia trazer, porque ela não quer ler, não quer saber. Quantos médiums existem? Médiuns ostensivos, médiuns que reencarnaram com compromisso da mediunidade e que não querem trabalhar em mediunidade. Porque trabalhar com mediunidade é assumir responsabilidade. Eu tive uma vizinha, para vocês terem ideia, uma vez eu levei um tombo, eu levo tombo todo dia, né, quase, a vida inteira. E eu fiquei com uma mancha aqui roxa, como é que chama isso?
Hematoma. Bom, e aí eu saí da minha casa, ela era minha vizinha, e fui até a casa dela para dar um recado para ela que me pediram para dar. Quando ela abriu a porta e viu, eu estava de bermuda. Mas o que é isso na sua perna? Eu disse, aconteceu isso assim. Vem cá, vem cá. Me sentou numa poltrona, botou a mão, fechou os olhos, botou a mão, daqui a pouco tirou a mão, não tinha mais mancha roxa na minha perna. Quer dizer, uma médium incrível, não é? Pergunta se ela queria seguir disciplinarmente. Não mesmo. Uma pena, né? Resultado, era a pessoa que eu conhecia que mais doente ficava. Ela, todo aquele, não é? Ectoplasma que ela tinha, inclusive, não ia para fora. O que acontece com a água parada? Estagna, não é? Ela tinha tantas... Era o fígado um dia que inflamava com não sei o quê, outro dia era amígdala, outro dia era o baço, outro dia era não sei o quê. A vida inteira, ela... Não é ninguém que vocês conheçam, não é mesmo. A vida inteira que eu conheci, o tempo todo, foram 23 anos, sei lá, que eu morei aqui, né? Que ela era minha vizinha, esse tempo todo foi a pessoa que mais doenças eu conheci. Ela não ficava uma semana sem uma doença. Então, nitidamente, ela não estava usando para o bem aquilo que ela tinha se comprometido anteriormente. Porque é verdade isso. Nós que somos médiums, temos de exercitar essa função. Porque planejamos, escolhemos, muitas vezes rogamos, pedimos. Então, é nas menores coisas que a gente pode melhorar. Será que eu chego em toda a reunião mediúnica, um pouco antes da reunião, mesmo que eu trabalhe lá e não sei aonde? Sabem, eu vim para esta casa por causa disso. Eu morava aqui já, no Vale do Sol, né? Mas o centro que eu frequentava, onde eu comecei a ser espírita, que eu estudei tudo e tal, era em Ipanema, porque antes eu morava na Zona Sul. Aí eu vim, continuei lá, né? Indicava este centro aqui para algumas pessoas. Tem um centro ali e tal. Mas continuava lá. Aí as obras daqueles viadutos que ligam a Barra São Conrado começaram. Então, o que acontecia no dia da reunião mediúnica? Eu me preparava o dia todo. Eu só ouvia músicas eruditas, eu, lia mensagem, abria livros. Eu era, assim, uma pomba branca, sabe? Aí, eu pegava meu fusquinha, o que foi roubado, e lá ia eu para Ipanema. Não prestava. Quando eu chegava lá, eu estava botando fogo pelas ventas, né? Claro. Então, todo aquele preparo que eu tinha tido se esvaía. Claro, é óbvio. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. O que aconteceu? Um dia cheguei lá e disse, acabou. Eu vou frequentar a casa espírita Eurípides Bassanufo, que eu vou até a pé da minha casa para lá. E vim para cá. E aí eu vou contar para vocês, para a gente se divertir um pouco. Cheguei aqui,
Subi aqui, assisti a reunião pública quieta lá atrás. Aí um dia, uma pessoa chamada Rita Maria Taborda, dos Guaranis, vocês conhecem? Está sentada ali, ó. A Rita fez a palestra. Quando ela acabou a palestra, eu disse, bom, está na hora de eu falar com alguém aqui. Aí eu fui falar com a Rita. Cheguei para a Rita e falei que eu vinha de um centro em que eu trabalhava em muitas coisas lá e tal. Aí ela me convidou para participar do estudo da obra de André Luiz. E nesse estudo também estava Sônia Cunha. Bom, na reunião seguinte, quando eu cheguei aqui, o Gilson estava lá embaixo. Aí a Rita me apresentou, essa é Elza, ela está vindo lá, Paulo de Tarso. O Gilson apertou minha mão, disse, seja bem-vinda, esteja à vontade e tal, virou as costas e foi embora, tudo bem. Eu subi. Quando eu cheguei aqui em cima, a Sônia Cunha vem e diz assim, vem cá, Elza, que eu quero te apresentar o presidente. E me apresenta o Gilberto. Aí eu olhei para ele e disse assim, não, mas eu já conheci você lá embaixo. Mesmo. O que Gilberto falou? Ah, você está vindo lá, Paulo de Tarso, você trabalhava lá, então vai dar passe hoje. Já comecei dando passe aqui. Foi. Depois, a Niuza ainda está aí? Está no corpo? Você também está? Tá? Deixa eu beliscar para ver. Aí, Niuza sugeriu ao Gilberto, aí um dia um palestrante de sexta-feira faltou, e Niuza sugeriu ao Gilberto, Elza, aquela Elza está aí, ela fazia palestra lá. Aí não acabou mais, né? Aí foi tudo, trabalhei em tudo. Mas eu contei essa história só para a gente aliviar. Não sei, a Wanda que pode responder, a Jurema, quem mais pode? Carlos, Alex, ela. O pessoal ficava com ciúme, porque a turma que enchia mais era dela. Era aqui no salão, não era? Mas então, isso aí foi para a gente se divertir um pouco, né? Só para mostrar a vocês que a gente não pode perder a alegria também, tá? Ser médium não é ser aquela pessoa macambúzia. Eu sou médium. Não, né, Gilson? Tem que ser alegre. E tem mais, hein? Teve uma época que Gilson e eu íamos para a Rádio Rio de Janeiro, lembra? Só que a gente marcava assim. Posso contar? Pode? Elza, eu te pego às 10 horas da manhã. Não sei que horas que era, mas vamos dizer 10 horas da manhã. Porque a gravação é às 11. Era na Ilha do Governador. A gente saía daqui. 10 horas, porque eu tenho uma pontualidade britânica. Hoje mesmo chamei a atenção. Como é que a Jaqueline vai começar, não é? 10 horas estava pronta, nada do seu marido chegar. 10h05, 10h10, 10h15, 10h20, 10h30, toca o telefone do Gilson. Não, vamos botar um programa que está gravado. Foi uma longa aprendizagem. O que significa isso? Que o médium também tem que ter resistência à frustração. Não interessa o motivo, Gilson. Não vê que não tem, tá? Era assim mesmo, não era não? Mas a gente se divertiu muitas vezes, né? Indo lá para a Ilha do Governador. O médium tem que ter resistência à frustração. Porque às vezes as coisas não saem como ele quer.
O médium tem que ter resistência ao melindre. Esse, então, gente, é derrubador. Casa espírita não tem melindre, né? Ah, sei, tá. Não é? As pessoas parecem cristais, não é? Franceses. Por qualquer motivo se trincam. Eu também, eu estou com, sabe, eu não sou exceção, não. Mas é uma aprendizagem que a gente vai tentando seguir. Ô, Jaqueline, até que horas que é esse papo, hein? São 8:45 já. Que horas? Até que horas? Tudo isso? Tem pena de mim, eu estou velha. Tem que pagar a passagem. Ah, ela tá certo. Aí eu até fiz um planejamento, mas não tô, nem tinha pegado o papel, né? Estou fazendo. Como eu iniciei falando do Maimonides, o que eu queria deixar para vocês é essa noção de que mediunidade não é privilégio da doutrina espírita. Sempre existiu na história do homem. Inclusive, lá no Antigo Testamento, em Joel 3, versículo 28, Gilberto e Gilson devem saber isso de cor, porque eles sabem tudo de cor, e eu não, eu tenho que ler. Está escrito assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Nossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos... Você está velha, hein, Jaqueline? Né? Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Isso está no Antigo Testamento. É uma prova que a mediunidade, naquela época, já era algo muito normal, comum e que pertencia a todos. Já o Conan Doyle, quem sabe quem é Conan Doyle? Sem exceção do Gilson e o Gilberto, não vale. Você também sabe? Também não vale. Vocês sabem quem é Conan Doyle? Ele é autor de um livro que quase todo mundo conhecia antigamente. Sherlock Holmes. Conhecem? Sherlock Holmes, aquele investigador inglês, né, detetive. Bom, o Conan Doyle se tornou espírita, era um inglês, né? E ele escreveu um livro que eu tenho a impressão que está esgotado. Há uns tempos atrás estava esgotado. Chama História do Espiritismo. E na introdução desse livro, ele diz que houve uma invasão organizada. Na época de Kardec, houve uma invasão organizada. Quer dizer, de repente, todos aqueles fenômenos apareceram, desde lá das irmãs Fox, não é? Não é? Para chamar a atenção das pessoas, especialmente Kardec, para ele se interessar e começar a fazer a pesquisa dele e sair todo o corpo da doutrina espírita no Pentateuco, não é? Bom, mas o Emmanuel, por exemplo, que é o querido do coração de Gilberto e Gilson, não é? Ele diz assim: plano traçado pela espiritualidade que gerencia a evolução da humanidade da Terra. E, a partir desse momento, a mediunidade cresce de importância e de responsabilidade. Olha só, gente, plano traçado pela espiritualidade que gerencia a evolução da humanidade. Então, nós somos responsáveis pela execução desse plano de evolução da humanidade. Quando Kardec perguntou, e está lá no Livro dos Espíritos, qual a finalidade da reencarnação? Quem é que pode me dizer a resposta aí? Com exceção do Gilberto Gilson e da Jaqueline. E da Rita também não. Quem responde isso?
Evolução? Qual a finalidade da reencarnação? O que é evolução para você? Você que respondeu? Evoluir é aprender, melhorar, né? A partir do momento que você aprende os erros cometidos, você passa a não errar mais e você evolui. Muito bem. Alguém mais quer contribuir? Não? Kardec pergunta aos espíritos qual a finalidade da reencarnação. Qual é a resposta, Gilberto? Rita, qual é a resposta? Não lembra? Quem lembra? A resposta. Quê? Dois caminhos. Duas respostas. Primeira chama expiação, no sentido da gente cumprir isso que você falou, né? O que ele falou. Mas está muito claro lá, cocriação, como o Gilberto falou. Não é com essas palavras de cocriação, e sim ajudar, contribuir para a obra divina, da criação. Então, quando Emmanuel diz que a mediunidade é um plano traçado pela espiritualidade que gerencia a evolução da humanidade da Terra, a gente pode ver claramente isso, que nós somos corresponsáveis. Então, não adianta a gente dizer que está havendo assalto lá fora, que furtaram o meu Fusca, que a outra Marlene contou que a filha dela foi assaltada na porta da casa, quase, né? Que não sei quem fez isso, fez aquilo. Não adianta só a gente falar essas coisas, não adianta falar. Nós somos corresponsáveis. O que nós temos de fazer é exercitar o nosso papel mediúnico nessa hora. Orar, primeira coisa. Orar por quem? Por nós? Não. Orar pelo outro. Não adianta o médium ficar falando mal do presidente da República, do ministro, do governador, do prefeito, do vereador, do deputado, do senador, do chefe. Não adianta, gente. Nós somos corresponsáveis. Nós temos que orar por quem está errando. Para quê? O que vocês fazem na mesa mediúnica? Me digam. Não é aconselhar os espíritos que não estão bem? Não é isso? Ah, pois é. Não são só esses. Porque se a gente não orar pelos que estão agora encarnados, eles vão desencarnar e vão ficar na fila para aparecer numa reunião mediúnica para serem aconselhados. Então, o trabalho é agora. Não é na mesa mediúnica só. Vai diminuir bastante o número de... Porque vai ser ciência. Vocês lembram que a doutrina espírita tem um aspecto científico? Que não é só filosófico e religioso? É científico. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Nós somos energia. No corpo físico e no espírito. E essa energia, ela sai o tempo todo de nós e entra outra energia em nós, não é isso? Há uma troca constante. Qual é a minha frequência vibratória? O que é frequência vibratória? Quem é o físico, quem que estudou física, quem foi para a escola, fez segundo grau, ou ensino médio, ou curso normal, e não foi só para comer merenda. O que é frequência vibratória? É isso aqui, quer ver? Está aqui? Cadê? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O médium.
Está em casa. Lá, né? Aí ele ouve na televisão, o Jornal da Televisão é uma maravilha. O programa do Datena é fabuloso. O do Marcelo, sei lá o quê, é outro, maravilhoso, né? Aí a gente vê, fulano estuprou, agarrou, matou, pintou o set. Como é que fica a nossa vibração? Assim. Hã? Louca. Aí eu entro em prece. Por quem fez isso? A minha vibração fica assim, ó. Ondas longas, ondas curtas. AM ou FM? Entenderam? Então, a minha frequência é isso aqui, ó. Daqui, aqui, daqui, aqui, daqui, aqui. Isso é frequência. Frequência vibratória. Então, eu vou sintonizar com quem está na mesma. Sintonia. Isso se chama sintonia. Então, se em vez, eu estou assistindo um programa aqui, se eu me deixo envolver, eu vou ficar com essa frequência. Mas se eu reajo não, se eu ajo, eu vou ficar assim. E aí eu vou ter contato com outros espíritos mais evoluídos que eu. E nessa soma de esforços, a psicosfera vai melhorar. O céu vai ficar sem nuvens. Entenderam? É isso. Esse é o papel do médium que Emmanuel diz aqui, ó. Plano traçado pela espiritualidade que gerencia a evolução da humanidade da Terra. Os médiums fazem parte desse processo. Eles são soldados. Nós, médiums, somos soldados nessa guerra. Não adianta a gente ficar dizendo, você viu? Que coisa horrorosa aquele homem que degolou lá o Patrício de Papai Diel. Não, decolou o inglês, né? O inglês americano, sei lá. O Patrício é que... Você viu que horror Israel está fazendo com a Palestina? Você viu que horror os palestinos estão fazendo? Não adianta, porque quando a gente solta isso pela boca, nossa frequência vibratória cai. Agora, se eu oro por aqueles que estão desarvorados, ainda totalmente sem saber o que é o melhor, equivocados, aí eu estou cumprindo o meu papel reencarnatório, inclusive, de cocriação, de participação da criação divina. Olha só, gente, não é uma coisa maravilhosa? É por isso que eu sou espírita. É verdade. Vocês sabem que eu já passei por umas bem boas, né? Se não fosse isso, eu não estaria aqui, velha por fora, mas por dentro não. Olha só, uma outra frase importantíssima, de Emmanuel, claro, porque eu tive que escolher algumas coisas que agradassem ao chefe, né? aos chefes. Assim, quando a Jaqueline me disse que os chefes estariam presentes. Se vocês não estivessem, aí a conversa ia ser outra, né? A ciência espírita, olhem só como ele fortalece isso. A ciência espírita teve como vestíbulo as sabem o que é vestíbulo?
que não é uma palavra. Não, ela não sabe, né? Olha ali, aquele pedacinho ali entre a escada e aqui a salão é vestíbulo. É um pedaço, um trecho de um caminho que vai dar em outro caminho. A ciência espírita teve como vestíbulo as manifestações físicas, mas sua finalidade é moral. E suas pesquisas devem desenvolver-se nesse sentido. E aí é tão importante a gente lembrar que não adianta saber todas as poesias de cor do Parnaso de Além-Túmulo se a gente não prestar atenção ao que está escrito ali. E tomar para nós, em que eu posso mudar para alcançar isso? Ter um esforço contínuo. Todos eles falam a mesma coisa. Desde lá o rabino judeu. Odilon Fernandes, sabem quem é? Você sabe, né? Odilon Fernandes é um espírito que é psicografado pelo Bacelli. Odilon Fernandes diz assim: a finalidade da mediunidade é a edificação espiritual das criaturas. Vocês vejam que todos dizem a mesma coisa, na verdade. E Herculano Pires, o meu querido Herculano Pires, ele diz assim: o médium é o indivíduo colocado a serviço de duas coletividades. Piorou ainda, né? Agora são duas. A visível e a invisível. Sua função social transcende o plano horizontal das relações existenciais, estabelecendo as relações do plano vertical entre os homens e os espíritos. Bom, o que ele quer dizer? Colocado a serviço, não, médium indivíduo colocado a serviço de duas coletividades, a visível e a invisível. Então, nós estivemos até esse momento falando dessa qualidade de captação da mensagem espiritual, não é? Então, o que será dessa coletividade visível? Qual é o nosso papel de médium entre os encarnados? Que é o outro papel. A gente tem o papel de sentar na mesa mediúnica, receber a mensagem, né? Psicografar, falar, pintar, desenhar, cantar, fazer qualquer coisa. Como instrumento, como telefone, como dizia Chico Xavier, né? Só toca de lá para cá. E qual é o nosso papel em relação à coletividade encarnada, à coletividade visível? Será que a gente já pensou nisso? Que o médium tem esse papel? O Gilson, hoje, quando eu cheguei aqui, ele me perguntou: você ainda está trabalhando lá na mediunidade? E eu dei um sonoro não para ele. Não. Aliás, eu parei na mesa mediúnica aqui, quando eu tive que me afastar há muito tempo e tal, e depois não voltei mais. Vocês pensam que o plano espiritual me deixou sem trabalhar? Hoje eu trabalho muito mais lá do que eu trabalhava aqui. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou trabalhando com uma coletividade visível, fora que está invisível aqui para alguns olhos. Não estou? Vocês sabem que, às vezes, eu vou falar... Hoje, por exemplo, no Barra Shopping aconteceu isso. Eu
como eu disse a vocês, eu preparo, né? Eu estudo, eu pesquiso, faço um roteiro. Que, aliás, uma vez, eu sentei aqui do lado do Gilson para fazer uma palestra com um papelzinho assim, sabe? Aí ele disse para mim, não sei como você consegue isso. Porque ele, quando vinha dar palestra, ele trazia a biblioteca dele toda. Lembra disso, Gilson? Eu só trago um papel. Hoje eu trouxe 2 livros. Olha só, estou ficando igual a você, Gilson. Aí, mas hoje, lá no Barra Shop, eu comentei depois com a Rita. Aí eu faço todo um planejamento. Estou sentindo frio, estou de casaco, como eu estava aqui hoje, quando eu cheguei. Tem uma amiga lá, em Saquarema, que diz assim para mim. Aí eu começo a fazer a palestra, por exemplo, lá. Aí daqui a pouco eu tiro o casaco. Eu estou suando aqui que vocês não imaginam. Aí ela diz para mim, os homens chegaram, né? Os homens já chegaram? Os homens chegaram. Pois hoje, no Barra Shopping, eu tinha feito todo um planejamento de palestra, no papel, assim como eu faço. Está escrito, porque minha impressora está quebrada. Então, segunda-feira, o filho da minha amiga disse assim para mim, mas, Elza, não dava nem... Você sabe o que é o Word? Eu disse, sei, mas está quebrada, o que eu posso fazer? Obrigada. Aí, lá no Barra Shopping, comecei a falar. Só falei umas 2 linhas do que eu tinha escrito. Porque os homens chegaram. E quando os homens chegam... Por quê? Porque se você mantiver isso aqui, se você trabalhou, se você se esforçou, eles estão perto de você. Então, eu não estou na mesa mediúnica, mas isso não significa que eu não seja médium. Eu continuo médium, só que as minhas atividades são outras. Como médium, cuidando da coletividade visível. É isso que Emmanuel, que o Herculano Pires quis dizer. Quer dizer, nós, médiums, temos... tá ali, não tem, mas o meu rodou. Nós temos essa dupla função de cuidar da coletividade invisível e cuidar da coletividade visível. Jesus espera de nós isso. Quando eu fazia parte da mesa mediúnica, lá no Lar Paulo de Tarso, vinha um espírito, sempre vinha, conversava muito conosco. Ele uma vez disse uma coisa para nós linda. Ele disse que nós éramos os aprendizes da luz, revolucionários do amor. Bonito, né? E nós temos como diz no Jockey Club, um handicap, né? Temos uma vantagem enorme. É que a gente entra em contato com a dor humana, com a dor daqueles espíritos que vêm, e nós temos um excelente meio de aprendizagem para não incorrer nos mesmos erros que eles incorreram. É a lição viva que nós podemos ter. Então, minha gente, esse contato da dor, ele é preventivo para nós. É um medicamento preventivo. Então, eu queria terminar com 2 coisas. Uma, lendo uma frase do Leon Denis, que eu acho também linda, que a mediunidade é uma delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções
e assíduos cuidados. Queria lembrar a vocês esse livro aqui, Estude e Viva, que é de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos Emanuel e André Luiz, que tem uma página muito interessante, chamados Médiuns Iniciantes. Então, para todos aqueles vocês aqui, entre os que estão no grupo, que estão começando, não é? Essa página é muito boa. Não vai dar tempo de ler para vocês, e é muito monótono eu ficar falando aqui, vocês vão perder muita coisa. Interessante será vocês verem se tem na biblioteca, Médiuns Iniciantes, tá? E a outra página está nesse outro livro também que eu amo, que é o Seara de Médiuns, também do Chico, também de Emanuel. Como eu disse antes, eu tinha que trazer tudo do Chico e do Emanuel, porque senão Gilberto e Gilson me expulsavam daqui. Essa página que se chama Médium Inesquecível, que fala de um médium que é um grande exemplo para nós de que é possível nós sairmos das trevas para a luz, que é possível que nós estejamos com nossos joelhos escangalhados, mas que a gente levante e marche. Esse médium chamava-se Saul. Ele nasceu num lugar que, na época, pertencia à Grécia e que hoje pertence à Turquia. Chama-se Tarso. Ele se chamava Saul porque ele era judeu. Mas, como ele nasceu na Grécia, ele era chamado de Saulo. Eu comecei na doutrina espírita no Lar Paulo de Tarso. E esse Saulo, não sei se todos sabem, mas ele era um homem cultíssimo. Ele falava várias línguas, porque, olha só, ele era judeu, falava hebraico. Ele nasceu na Grécia, falava grego. Só que nessa época, Tarso estava dominado por Roma. Ele falava latim. Ele foi o vaso escolhido por Deus. Por Jesus também, né? Claro, através de Jesus. Saulo de Tarso, que perseguiu os cristãos violentamente, porque ele era doutor da lei, era um fariseu, e ele estava convicto que o certo era aquilo tudo que ele fazia. Até, e todo mundo conhece essa passagem, que é o encontro dele na estrada de Damasco com Jesus. Que disse Saulo, quando ficou cego, olha só, a luz de Jesus era tão brilhante que ele, com toda aquela inflexibilidade dele, ele ficou cego. Ele não aguentou. O que ele pergunta imediatamente? Quando ele pergunta primeiro, quem é? E a voz responde, eu sou Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele entende que é Jesus e pergunta imediatamente, o que queres que eu faça? E a partir daí, gente, ele muda completamente a trajetória dele. E passa a ser um dos esteios do cristianismo. Sem Paulo ia ser muito mais difícil que este cristianismo tivesse chegado até nós. Era muito mais difícil. Então, a gente precisa
reflexionar, como diz um amigo meu, diz, não é refletir, Elza. Elza, refletir é você olhar para o espelho e ver a mesma coisa. É reflexionar. Ah, então tá bem. Precisamos reflexionar sobre o autoconhecimento, porque Paulo olhou para ele mesmo e viu como tudo estava errado, foi lá para o deserto, ficou lá um tempão, não é? Para saber quem era ele, o que ele queria, o que ele precisava modificar. A renovação, a resistência à frustração. Quantas vezes ele tentou alguma coisa e não conseguiu? Tem uma passagem da vida dele belíssima, quando ele chega à Grécia, a Atenas, para doutrinar, para evangelizar, e não consegue nada, né? Tem que ter, o médium tem que ter resistência à frustração e perseverança. Está chovendo? Nós não somos nem de açúcar, nem de sal, nem de papel. Não tem que faltar a reunião, porque está chovendo. Ah, sabe que eu estou com uma dor hoje no meu pé. Eu não vou à reunião espírita, não. Como não vai à reunião espírita? Vai para a reunião espírita e vai ficar bom da dor. Cada coisa que a gente faz. Olha, nós temos uma pessoa que está aqui presente hoje, que não é médium de receber manifestações, não é? Ela é, como é que chama agora que você falou? Orientadora. Está passando por uma fase muito difícil. Vocês precisavam ver que força que essa mulher pequenininha tem. Como está resistindo, vai ter que fazer uma outra cirurgia e está lá. Tem que ter resistência à frustração e tem que ter perseverança. Está aqui. Está com dor, está inchado, está com febre, está com não sei o quê, está aqui. Jaqueline está com coluna estropiada. Está aqui. A bonitinha aqui está com dor no ciático, que tal? Estou aqui. Entende? Nós não somos super-homem, não. Mas nós somos pessoas que fizemos opções. Se eu fiz essa opção, eu vou até o fim. Então, meus amigos, eu não quero derrubar ninguém, não. O Gilberto disse que eu estava derrubando. Eu quero só mostrar a vocês que a nossa escolha de atuação dentro da mediunidade deve ser uma coisa muito séria, muito responsável, com muito cuidado, com muita atenção, procurando melhorar a cada dia num processo infindável, que vai varar nossas reencarnações. Um dia, se a gente tiver perseverança, nós vamos ser como Chico Xavier. É óbvio. E vamos, inclusive, nos transformar no que eles chamam de médium natural. Todos vamos nascer já com uma mediunidade assim escancarada, porque a gente já se preparou antes. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu sei, Jaqueline me disse que eles estavam curiosos, né, para saber sobre Hermínio Miranda. Isso fica para outro dia. Só posso dizer que eu sinto falta dele, porque ele era um grande amigo meu. E a pessoa mais doce que eu já conheci na minha vida. Tá? Deixa eu só... É um depoimento. Primeiro, você já marcou ela para a próxima, né? Bom. Ó, a Elza, peraí, Elza, chega aqui, peraí. Um exemplo de vida para nós. Ó, semana passada ela ligou para mim. Semana passada. Pela primeira vez na vida eu fiz
Então. Então ela ligou para mim pedindo para falar na quinta-feira, porque ela queria aproveitar a vinda, que é sacrifício, aquilo tudo, então queria somar. Então, gente, ela Barra Shopping hoje à tarde, ontem no Núcleo, no Lar Paulo de Tarso, amanhã aqui de noite e sexta também aqui. Você quer dizer, meu Deus do céu, olha, ela ligou para mim. Pediu, está parecendo o Divaldo. Quer dizer, então, veja, está arraigado nela o trabalho. Não, e é só isso que eu queria dizer, e ó, é uma realidade. O que a dona Helenir, lá de Niterói, falou para uma médium que assumiu o compromisso. Minha filha, se você não trabalhar na mediunidade, a sua vida vai para trás. O caso da moça doente lá, que dói tudo, a vida, quem é médium pode ter certeza disso. Não tenham certeza disso, não. Não? A vida não vai para trás? Não, que não vai ter dor. Ah, sim. Vai ter, sim. Vai ter. Vai ter dor, vai ter, entre aspas, perdas, vai ter grandes transtornos familiares, de trabalho, vai ter tudo como todo mundo. O médium não é encarnado, não é um ser especial, não. Mas a diferença é que vai saber por que está acontecendo aquilo. Então, fica suave. Por isso que Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois sou simples, humilde e manso de coração. E tereis repouso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A diferença é essa. Então é isso, olha, quer dizer, o meu caso é diferente, é outro ângulo, viu? Por eu ser necessitado, e tenho convicção disso, por exemplo, hoje eu fui do Leon Denis fazer uma palestra às 3h, e entre ônibus e outro ônibus e depois o carro, eu vou somar 5 horas de transporte hoje, E eu Não, isso eu não. Eu estou inteiro aqui, Elza, estou inteiro, ainda vou chegar em casa e ver a derrota do Flamengo, às 10h. Vitória. Então, gente, é isso. Agora, por que eu faço isso? Primeiro, para aproveitar a oportunidade que é minha. A oportunidade de quem é? É minha. É intransferível. Eu é que tenho que fazer o que me compete, como ela falou. E depois, porque eu sou altamente necessitado, eu sei disso. E como eu estou muito mais próximo do caminho de volta, eu não tenho que aproveitar as horas, o tempo. Meu Deus do céu. Então é isso, gente. Então, olha, médium ostensivo, compromisso. Ser espírita, vamos cunhar um sinônimo? Compromisso. Mediunidade, um outro sinônimo, compromisso. Agora é por conta de cada um. Bom, então, vocês observaram que o aprendizado foi muito bom, né? Que a Elza realmente... Não, eu ia contar. Eu vou contar. Que a primeira vez... Porque olha aqui, ó, na primeira vez eu deixei ela esperando, não apareci para fazer o programa da Rádio Janeiro. Nas outras vezes eu vim, apanhei você aqui, se lembra? Você foi algumas vezes comigo. Apanhava na Taquara com Fusquinha, algumas com Fusquinha, ia até a Ilha do Governador, voltava, Estado do Dendê, lá na Ilha do Governador, voltava, deixava ela aqui na Taquara e voltava para casa no Valqueire. E ninguém é perfeito, eu morava no Valqueire, né, com licença da má palavra. Então,
Aí um dia eu estava voltando alegre, porque a alegria da Elza contagia, né? Eu também gostava de, né, falar coisas alegres, etc. Aí estávamos voltando, eu já tinha feito aquele caminho muitas e muitas vezes, de volta, que nós íamos lá e gravávamos 2 programas lá no estúdio da rádio. Aí eu estava voltando com a Elza, quando eu olho, vocês não acreditem aonde eu fui parar. Em frente ao estádio de São Januário. Aí perguntei, Elza, como é que eu vim parar aqui? Como é que eu saio daqui? Ela, não sei, se isso você não sabe. Se lembra disso? Aí eu tive que inventar, sair em Benfica, sair. Agora, como, até hoje eu não sei. Como, se eu quiser fazer, eu não sei. Mediunidade. Agora, fui parar no... Não, fui parar na... Errei o caminho. Agora, para vocês verem, então, falaram das imperfeições, eu vou falar também de uma das minhas. Eu tive 6 carros roubados. A Elza teve um Fusquinha, eu tive 6. De carruagem, dentre outras coisas. Aí, ó, nos 5 primeiros, eu reuni a família e... Vamos orar pelos ladrões. Fiz isso 5 vezes. No 6º, não. Porque o carro tinha 40 dias só que eu tinha comprado e eu gostava dele, aí eu fiquei na bronca com o ladrão. Aí eu não rezei por ele. Estraguei tudo. Olha, mas eu queria encerrar, porque eu adoro mexer com Gilberto e com Gilson, né? Mas eu queria encerrar com um ato de gratidão a eles. Eu fiz mastectomia total há 17 anos atrás. 17 anos. Gilberto e Gilson foram incansáveis em me ajudar. E um dia, eu ainda estava até com tipóia no braço, Divaldo Franco veio ao Rio falar no Arte e Instrução, né? E Gilberto e Gilson fizeram questão de me levar lá para o Divaldo. Eu fui assistir a palestra, quando acabou, eles fizeram questão de me apresentar ao Divaldo Franco. E falaram, jogaram um monte de confete em cima de mim. Que eu era isso, que eu era aquilo, tal, que estava saindo de uma cirurgia muito grave, que eu tinha tirado o seio e tal. Divaldo segurou a minha mão, olhou nos meus olhos e disse assim: você e eu agora sabemos que você está muito mais bonita, não sabemos? Então, gente, para ele dizer que eu sabia também que eu estava mais bonita, é porque ele sabia, ele entendeu, ele percebeu que a doutrina espírita tinha entrado em mim. Que não era eu entrando na doutrina espírita, era ela entrando em mim e tentando me fazer firme, eu me modificar. Eu ainda estou neste processo e estarei durante a vida toda, não só dessa. Eu já estou na fila com o Gilberto e com o Gilson. Mas eu sei que é para sempre isso. Que eu dei passos largos e nesse dia eu jamais vou esquecer esse ato de caridade que eles fizeram comigo.